Olá pessoal, no vídeo anterior eu abordei alguns aspectos importantes sobre a prestação de contas partidária anual 2022, mas eu falei um pouco mais sobre o modelo completo, onde os diretórios apresentam todas as peças que compõem o processo da prestação de contas, tanto aqueles relatórios que são gerados no SPCA, assim como os demais demonstrativos da parte contábil, balanço, a DRE e o SPED contábil. E falei rapidamente sobre a prestação de contas sem movimento, onde é possibilitado aos diretórios municipais entregar uma declaração de ausência de movimentação. Então, hoje nesse vídeo é sobre essa declaração de ausência, sobre essa prestação de contas sem movimento que eu irei falar de forma mais detalhada. Antes eu vou te pedir uma gentileza, você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já pode se inscrever já no início do vídeo, para você estar recebendo aí os próximos conteúdos que eu estarei gravando. Com isso, ajudará aqui o crescimento, o desenvolvimento do meu trabalho. Então, pessoal, vamos falar então sobre essa prestação de contas partidária anual sem movimento. Então, nós sabemos, assim como eu disse no vídeo anterior, que todos os partidos políticos, em todas as esferas, nacional, estadual e municipal, todos são obrigados a fazer a entrega da prestação de contas, Então nós sabemos que, assim como eu disse, os diretórios partidários, eles têm dois tipos de prestação de contas. Eles têm a prestação de contas de campanha eleitoral, entregue em cada ano, nas eleições. E além dessa prestação de contas eleitoral, eles têm também a prestação de contas partidária anual, onde abrange ali todo o exercício, de janeiro a dezembro. E aí, pessoal, é possibilitado apenas aos diretórios municipais, frisando que essa declaração, essa prestação de contas sem movimento não é aplicável aos diretórios estaduais e aos diretórios nacionais. Então, apenas aos diretórios municipais é possibilitado fazer a entrega de uma declaração de ausência de movimentação, que é uma prestação de contas sem movimento, tá, pessoal? E existe uma previsão legal para essa declaração. Então, inicialmente, por meio da Lei 13.165 de 2015, essa lei ela modificou ali a lei dos partidos políticos, a Lei 9.096, e aí passou a possibilitar os partidos políticos a fazer a entrega dessa declaração para a Justiça Eleitoral. Ocorre, pessoal, que em 2019 haviam muitos diretórios municipais com o CNPJ inapto lá na base da Receita Federal. Por quê? Porque mesmo esses diretórios municipais não tendo movimentação financeira, eles eram obrigados a fazer entregas, por exemplo, daquela declaração ADCTF, eles tinham que entregar essa declaração para a Receita Federal, justamente, para o seu CNPJ permanecer ativo. Então, como esses diretórios não faziam regularmente essas entregas para a Receita Federal, então muitos diretórios estavam aí com seu CNPJ inapto, E isso, pensando ali nas eleições de 2020, que já estavam próximas, esses diretórios teriam aí dificuldades para lançar os seus candidatos. Então, a Justiça Eleitoral, ela editou ali a normativa, fazendo com que todos os diretórios, esse problema fosse solucionado, todos os diretórios também, a anotação voltou a ficar ativa. Então, e aí aconteceu que o Congresso Nacional editou mais uma lei, a Lei 13.831 de 2019, que modificou novamente a lei dos partidos políticos, onde essa lei, esse parágrafo está lá no artigo 32, parágrafo 4º da Lei 9.096 de 95, onde não apenas os partidos fariam essa declaração para a Justiça Eleitoral, e também a Receita Federal, passaram a ficar dispensados de entregar declarações para a Receita Federal. Mas, pessoal, veja bem, vamos frisar que é apenas para os diretórios municipais
que não tenham arrecadado recursos, bem como efetuado gastos eleitorais aí no exercício, tá, pessoal? Então, esses diretórios municipais, por força dessa lei, eles podem, então, fazer a prestação de contas sem movimento e fazer a entrega dessa declaração. Esse é um ponto, pessoal, discutível. Por quê? Porque nós sabemos que todo CNPJ, e aí os partidos políticos não é diferente, eles precisam de um endereço, né? E geralmente o endereço dos partidos políticos municipais que não tem sede, né, uma sede própria, geralmente é a casa, é a residência lá do presidente, do representante do presidente. Bom, então para esses casos, onde o endereço do diretório é a casa do presidente, esse partido político, ele não tenha efetuado nenhuma arrecadação de recursos durante todo o exercício, não tenha efetuado pagamento de despesas, né? Mesmo que despesas bancárias, porque também se o partido não fez nenhum gasto partidário, mas se ele teve cobrança de tarifa bancária nas suas contas, então não dá para a gente falar que esse partido não teve movimento. Então ele teve, porque a despesa bancária é um gasto partidário. E aí nesse caso ele teria que fazer a prestação de contas no modelo completo, tá, pessoal? Então essa declaração de ausência, essa prestação de contas sem movimento, ela só é aplicável para esses casos, né? Onde o diretório municipal ele utiliza ali o endereço da residência do presidente, né? Apenas para fins de receber correspondências, né? Ele não teve durante o exercício, ele precisa comprovar, se for o caso, que ele não teve atividades partidárias, não teve reuniões, né? Então, nesse caso, esse partido ele pode entregar essa declaração de ausência, né? E não precisa fazer entregas para a Receita Federal, tá, pessoal? Essa é uma situação que, ao meu ver, precisa ser um pouco mais discutida, né? Até pelo Congresso Nacional, por conta da lei, essa lei que possibilita, porque nós sabemos que, de fato, né? Um diretório, mesmo que ele esteja utilizando ali o endereço da residência do presidente, nós sabemos que está gerando um benefício, né? Um benefício para ele. Sem falar ali do contador, do advogado, que são figuras que estarão aí acompanhando, realizando esse trabalho para o diretório. Mas, enfim, como isso está em lei, né, é por força de lei, esses diretórios eles podem sim fazer a entrega dessa declaração de ausência de movimentação. Lembrando que essa declaração ela tem força de lei, né? Então essa confissão ali ela tem ali um viés criminal. Então o diretório ele tem que realmente ter essa segurança que ele está fazendo uma declaração correta, né? Que de fato ele não teve movimentação e apresentar ali as provas, geralmente. Tá bom, pessoal? E aí como que essa declaração ela é gerada, né? Como que é feito esse processo? Bom, todo o rito de geração dessa declaração está lá no artigo 28 do parágrafo 4º da resolução TSE 23.604 de 2019. Então, essa é feita lá no sistema SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual dos Partidos Políticos. Deve ser cadastrado o presidente e o tesoureiro, são os representantes do partido. E essa declaração, pessoal, não precisa ser assinada, impressa e assinada. Por quê? Porque existe uma integração entre o SPCA e o PJE, e essa declaração ela já será autuada lá no PJE, e onde sairá, né, o número de um processo judicial, e aí entra a obrigatoriedade da constituição de um advogado, pessoal. Então, mesmo que a prestação de contas seja zerada, só a declaração, é obrigatório ter um advogado ali acompanhando. Por quê? Porque essa declaração ela é uma prestação de contas, né, zerada, sem movimento, mas ela tem todo um rito processual que ela passará pela análise da equipe técnica ali do cartório. O Ministério Público irá emitir um parecer, só depois então o juiz dará a sentença, né, pela aprovação ou não. Tá ok, pessoal? Então, esses eram os aspectos, né, os pontos
importantes que eu quis trazer aqui para vocês e espero que tenha contribuído aí para aqueles que estejam assistindo esse vídeo. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez por acompanhar aqui o meu trabalho e aguardo vocês num próximo encontro. Até mais!